fortes como se fossem barbantes. Então, os filisteus ficaram pensando qual era o segredo da força dele. Então, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. Quando os filisteus souberam disso, foram falar com ela, dizendo que se ela soubesse o segredo de Sansão, dariam para ela 1.100 moedas de pratas. Então, Dalila concordou. Foi e falou para Sansão: Sansão, qual é o segredo de sua força? Sansão disse que se amarrasse 7 fios verdes em seus braços, ele ficaria sem forças. Dalila pegou 7 fios verdes e amarrou em Sansão. E gritou que os filisteus haviam chegado. Sansão rasgou as 7 fios verdes. Então Dalila disse que ele havia mentido para ela. Então, pela segunda vez, Dalila perguntou qual era o segredo de sua força. Sansão disse que se comprasse cordas novas, ele ficaria sem força. Então Dalila comprou cordas novas e amarrou Sansão. Disse novamente que os filisteus chegaram. Sansão rasgou novamente as cordas novas. Então Dalila, pela segunda vez, disse que ele havia mentido. Pela terceira vez, Dalila perguntou qual era o segredo da força de Sansão. Sansão disse que se prendesse seu cabelo em um tear, ele ficaria sem força. Então, Dalila prendeu os cabelos dele em um tear e falou que os filisteus haviam chegado. Sansão conseguiu quebrar o tear e não suportava todos os cabelos. Então, Dalila disse pela terceira vez que ele havia mentido. Pela quarta vez, Dalila disse qual era o segredo de Sansão. Então, Sansão resolveu contar que ele era nazireu e Deus disse, e a mãe dele disse, que ninguém poderia cortar os cabelos dele, porque senão ele perderia toda a sua força. Dalila, então, foi e com a lâmina cortou os cabelos de Sansão, todos. Então, disse aos filisteus que havia já conseguido o segredo de Sansão. Então os filisteus deram livres e moedas para ela e Dalila gritou que os filisteus chegaram. Então Sansão acordou e queria lutar com eles. Então, quando os filisteus zombaram que ele estava sem cabelo, ele viu que ele estava mesmo sem a sua força. Então os filisteus cegaram eles, tirando seus olhos. Então levaram para o seu palácio. Um dia, os filisteus estavam fazendo uma festa no seu palácio e quiseram humilhar Sansão. Então pegaram e colocaram ele em 2 colunas que sustentavam o palácio e o templo. Então Sansão orou a Deus e pediu mais uma vez a sua força. Então Deus ouviu as orações de Sansão e renovou as suas forças. Então Sansão começou a quebrar todas as colunas e disse só mais uma palavra, que ele disse a Deus que ele iria morrer dos seus inimigos. Então, o templo do palácio se despencou, quebrou tudo, foi tudo destruído. Então, Sansão morreu. E a sua família, seu pai, foram e sepultaram ele. Então, criança, eu vou fazer agora 5 perguntas. Essa é a primeira história. 5 perguntas. A primeira pergunta: Sansão era o quê? Quando o anjo foi falar com a mãe dele, ele seria o quê? Nazireu. Se vocês não prestaram atenção, vamos ver se vocês conseguem essa. Ó, os filisteus planejavam fazer o quê com Sansão? Ninguém sabe. Eles têm vergonha de responder. Amarrar Sansão e levar para o seu palácio. Terceira pergunta: Dalila era o quê? Aí, quem disse Filisteia? Aí, Rebeca, acertou.
nome de